Tá pensando em comprar um scanner intraoral e não sabe por onde começar? Bom, você está vendo aí alguns scanners, né? Alguns sendo divulgados um pouco mais na mídia, chega representante no seu consultório e te mostra o scanner e você não sabe o que é bom, o que não é bom, qual que é uma ficha técnica de um scanner. Então o objetivo desse vídeo de hoje é você terminar de assistir o vídeo e você conseguir conversar com o representante ou avaliar um scanner e você ver se aquele scanner se encaixa com as suas necessidades, é bom ou não é bom. Tá? Eu sou palestrante da Sim, também na parte do digital, mas o foco hoje eu não vou falar sobre marcas necessariamente. A gente pode marcar um outro vídeo falando sobre as marcas que tem no mercado, como que é a ficha técnica de cada um, mas hoje o objetivo do vídeo ele é bem simples, eu te mostrar quais são os marcadores de um bom scanner intraoral. Bom, você está no canal Implante de A a Z e eu sou o professor Rafael Silva e eu quero te pedir uma ajuda. Mais de 90% de quem assiste nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Então eu te peço, se inscreva no canal, dá um joinha, você vai gostar do vídeo. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos comentários, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos começar pelos nossos slides. E aqui, ó, eu vou começar esses slides como a ficha técnica, tá? Quando você vai comprar um carro, qual que foi a minha grande dificuldade também de comprar um scanner? Quando eu fui comprar um scanner intraoral, eu não tinha uma referência nenhuma, né? Então eu gosto de botar esse slide aqui nas minhas apresentações, porque assim, ó, se eu for comprar um carro, eu sei, ó, eu vou comprar uma SUV, eu vou comprar um carro sedã, vou comprar um hatch, então eu tenho algumas informações sobre o formato desse carro. Esse carro ele é 2.0, ele é turbo, ele não é turbo, ele é flex, ele é econômico, qual que é a autonomia. Então, quando eu faço a compra de um carro, eu entendo mais ou menos sobre uma ficha técnica para que a hora que eu vou comprar, aquele carro ele atenda às minhas necessidades. Vamos supor, eu tenho uma família grande. Eu não posso comprar um carro pequeno, apertado. Eu vou atrás de um carro de 5, 7 lugares. Não, é só eu e a minha esposa. Então, você poderia ter um carro menor. Então, eu falo assim, ó, qual que é a ficha técnica para um scanner, né? Então, a gente tem essa dúvida. Todos têm essa dúvida, não é só você. Vou comprar um scanner intraoral. Eu vou comprar o Trios, eu vou comprar o Medit. Qual que é o scanner que vai te atender e quais são esses números que são importantes que você deve avaliar, tá bom? Então, olha só, pessoal. Basicamente, essas 4 informações são as informações mais importantes dentro de um scanner, tá? No final, eu posso até fazer algumas considerações finais sobre alguns pontos para você escolher a marca, tá? Mas aqui eu estou falando sobre a ficha técnica. Bom, primeiro, velocidade, tá? A velocidade, se eu falar assim, a velocidade de um carro, como é que é? Quilômetros por hora. Qual que é a velocidade de um scanner? Ela é medida por quê? Por frames por segundo, esse FPS, tá? Depois, campo de visão, qual que é a quantidade de visão que esse scanner consegue capturar, a profundidade, e eu vou explicar cada um detalhadamente, e a acurácia. A acurácia, ela é medida em micras e ela é mais ou menos como se eu fosse falar precisão, ela tem um pouquinho mais de detalhe quando fala acurácia, mas essa questão de se manter íntegra a imagem inicial, tá? Então vamos lá, primeiro, vamos falar sobre frames por segundo. Eu peguei essa imagem, observe essa imagem. A figura de baixo, 24 frames por segundo, ele tem menos imagens por segundo, 24. E a de cima, olha aí que vai correr, ela tem mais frames por segundo. Eu acelerei um pouquinho o vídeo aí, não sei se vocês conseguem ver, o de 24, que é o de baixo, você vê que ele dá meio uma congelada? Por quê? Imagina que a sua imagem está aqui, ele faz a foto, 24 frames por segundo. A imagem de cima é de 60. Então é muito mais rápido essa captura de imagem. Por que que isso é bom? Por que que isso dá rapidez? A velocidade de um carro é quilômetros por hora e a velocidade de um scanner é frames por segundo. Por quê? Porque imagina assim, ó, o seu dente está aqui. Eu fiz a imagem aqui e a imagem aqui. Se ele for poucas capturas, a hora que você vira o scanner, ele dá como perdido a imagem, porque ele captou poucas imagens. Agora, se ele for 70 frames por segundo, ou 60, como eu mostrei, ele é mais rápido de você mover o scanner, sem ele perder a conexão, tá? Outra coisa é o campo de visão, tá? O Medit, ele tem uma variação, né? Por exemplo, o i900, ele é 30% maior. O campo de visão é esta parte da captura do seu scanner. Tem scanner que essa área de captura é menor, outras são maiores e outros você pode até escolher, quero menor, quero maior. Mas isso tudo depende do software, da tecnologia que está dentro dele. Não fique imaginando que é simplesmente, vamos colocar um espelho maior no scanner. Não, você precisa de uma tecnologia ali dentro
que essa imagem maior, ela também consiga ser feita uma leitura, tá? Então, primeiro eu falei sobre a velocidade, que é frames por segundo, e agora eu estou falando sobre o campo de visão. Então, se o campo for pequeno, ele pega meia oclusal, quando você for mexer no scanner, ele vai perder a imagem. Quanto maior o campo de visão, você bota na oclusal, ele já está captando imagens ali das faces livres, então quando você vai movimentando o scanner, ele não perde imagem e ele consegue juntar as imagens da lingual, por exemplo, junto com a oclusal. Então quando você gira, você tem menos chance daquelas malhas elas não se encaixarem. Tá? Então campo de visão. Depois, profundidade de escaneamento. Isso aqui é muito comum, pessoal, que eu vou falar para vocês. Vamos supor, você fez um implante no 44 e no 46. Um exemplo, você vai fazer uma fixa sobre implante. Quando o scanner ele tem pouca profundidade, você bate em cima do scan body do 44, você tem que pegar tecidos moles até chegar no 46, ok? Quando ele tem uma profundidade de escaneamento maior, o que acontece? Quando você bate a luz em um, ele já começa a fazer a leitura do outro. Isso você melhora a precisão, você tem muito mais rapidez no escaneamento, essa fidelidade da imagem que você vai ter. Quando eu falo de 23 milímetros, é uma boa profundidade. Quando eu falo de 30, muito boa profundidade. Então, talvez esses números aí eles já vão te dar um bom norte. Aqui, o que eu tenho aqui são o Medit, tá? O i600 e o i900. Depois, pessoal, é o seguinte, é a acurácia. O que é a acurácia? A acurácia, para ficar fácil para entender, eu vou falar assim sobre precisão, né? Precisão, qual que é a fineza dessa leitura? As leituras, elas são feitas, elas são colocadas num arquivo STL, que basicamente existem arquivos que eles leem em forma poligonais e existe o quê? Em formas triangulares. Então, o STL, ele é um arquivo que ele vai ler em forma triangular, que a grande parte dos arquivos são STL, tá? Então, quanto menor for este triângulo, mais acurácia tem esse scanner. Então, olha essas imagens que vocês estão vendo aí. Estão vendo a imagem aí da esquerda, né? Não sei como é que vocês estão olhando aí, se está certo aqui. Tá vendo que essa pessoa que está aí, ela não tem muita precisão, esses triângulos estão muito grandes, né? Aqui embaixo, eu botei 40.9, é como se fosse um scanner que ele tivesse a precisão de 40.9, tá? Na medida que eu vou indo para frente, eu vou ajustando esses triângulos, eu vou melhorando esse equipamento. Por exemplo, o Medit ele é 10.9. Olha o tanto que evoluiu a precisão, a leitura do que está sendo feito, tá certo? Quanto menor, e esse 40.9 são micras, né? Qual que é o tamanho desses triângulos? Então, imagina que 10.9 são 10.9 micras. Então, é um número muito pequeno. Então, quer dizer, você consegue uma precisão muito grande no seu caso, tá? Olha só. Imagina, eu peguei essa imagem aqui e fiz uma alteração nela, mas olha só. Aqui tem uma imagem, né? Eu podia deixar ela bem mais real do que está. Ó, se eu for aproximando, olha o que eu estou vendo. Triângulos. Então, se eu ver uma face, o terço inferior da face, que é muito bom para a gente escanear, às vezes eu vou ver quase que uma foto, mas se eu for aproximando ela, eu vou ver o quê? Triângulos. Então, quanto menor for os triângulos, mais precisão. Então, imaginem que esse seu scanner, ele não deve passar de 15 micras. Tá? O que passar disso, hoje o mercado ele tá assim, poucos scanners passando disso. Eu não acho legal você ir para um scanner que tem 17, tem scanner no mercado de 20. Você tem quanto menor as micras, melhor, tá? O scanner, o Medit e agora o Medit 900, eu acho que, se não me engano, é o terceiro com maior precisão do mercado, ou o segundo, tá? Então aqui uma imagem, eu vou pegando, né, essa imagem, né, que a gente parece uma foto inicialmente. Então, ó, aí tá juntando as malhas, outra hora a gente pode conversar sobre isso. E depois, ó, de juntar as malhas, ó, aí só tá a maxila e mandíbula, né, sem as próteses, ó, coloquei as próteses. Estou só juntando as capturas de imagem. E olha só agora, vocês estão vendo que é quase uma foto? Ó, agora eu alterei. Vamos ver como é que são essas imagens? Pessoal, vocês estão conseguindo ver os triângulos aí, ó? Olha os triângulozinhos que tem, tá? Então, você está vendo essas imagens, né? E eu acho que ela é fácil de entender olhando assim. Quanto menor esse triângulo, maior a precisão do seu escaneamento, tá? Então, olha só, aqui eu tenho uma ficha técnica do Medit. O Medit tem as linhas Medit i600, i700,
e i900, tá? Então, olha só, o que eu estou mostrando do Medit, qualquer marca de implante que vai te vender alguma coisa, eles vão ter uma ficha técnica do scanner que você está olhando, tá? Então, ó, velocidade de escaneamento. 35 frames por segundo é pouco? Não é pouco. É bom, tá, o escaneamento do i600. Agora é lógico, quando eu vou para o i700 e i900, 70 frames por segundo, você acelera a sua captura de imagem. Quando você acelera, não é só questão do acelerar, você tem menos chance de duplicar também essas malhas, tá? Campo de visão me ajuda também, não duplicar malhas. O i600 e i700 são iguais, o i900 eu amplio aqui em 30% esse campo de visão. Depois, acurácia, são o quê? São aqueles triângulos que eu falei, quanto menor, mais preciso. Todos os Medits têm 10.9 de acurácia, tá? É muito bom. E depois, pessoal, profundidade, o i600 e i700 tem 23 milímetros de profundidade, já o i900 são 30 milímetros de profundidade, então ele tem esta vantagem, tá? Aí, pessoal, tem outras variações, tá? Que aí vocês são como se fossem opcionais, né? Você comprou o carro, você já comprou o SUV, você já comprou a motorização, ele é flex, ele é diesel, agora você vai ver lá, não, ele tem uma tela maior, tem um display melhor, ele tem um black piano ali no seu painel do seu carro, tá? Aí são outros detalhes. Para fazer as considerações finais, o que eu gostaria de te falar? Assim, o scanner, eu vou te dar algumas dicas de escolha de scanner, tá? Primeiro, eu não vou falar sobre marca. Primeiro, pessoal, eu tô com 44 anos. Quando eu fiz 40 anos, eu criei uma filosofia para minha vida, que foi o quê? Eu não pago nada por mês. Assim, lógico, imposto eu tenho que pagar, água, luz, funcionário, né? Mas se alguém me fala assim, Rafael, eu vou trazer isso aqui pro seu consultório, você paga por ano, você paga uma anualidade de tanto. Eu não quero. Eu quero sair de férias e não estar pensando em boleto. Então, os scanners hoje melhorou muito, mas por que eu escolhi o Medit? Porque na época, muitas empresas, hoje ainda tem algumas, eles cobravam lá, tipo assim, por ano você paga 5 mil para atualizar o software. Eu não, assim, para mim, assim, porque eu penso de um negócio, eu não escolheria uma marca que ela te cobrasse uma anuidade para ter aquele produto. Segunda coisa, procure empresas que representam as marcas de implante, tá? A gente não tem as marcas de scanner. Por exemplo, a Sim tem Medit, a Straumann tem também, Sirona, que é a Anclus, tem também. Então, assim, ó, são empresas grandes que elas não vão te deixar na mão, pelo menos em teoria. Então, imagina assim, você tem um problema com um scanner da Sim, um scanner da Straumann, você vai ser assistido com assistência técnica, se você tiver alguma frustração. No entanto, se você pegar uma marca que ela está no Brasil, não está associado a ninguém, qual que é a garantia que você tem que isso vai perdurar? Que você vai ter peças de reposição, você vai ter técnicos. Então, eu procuraria, eu entendo que essas marcas às vezes posicionam o scanner um valor um pouco acima, mas você tem essa vantagem. Eu dou sempre um exemplo para alunos meus assim, imagine que tenha um carro na China que tem os mesmos opcionais de um Corolla, mesma coisa, mesma durabilidade, mesma longevidade, e esse carro está na China, mas ele vai ser vendido aqui para você. Um Corolla ou esse carro chinês que ele tem os mesmos opcionais de um Corolla. E se eu te perguntasse qual carro que você vai comprar, muito provavelmente você vai falar que é o Corolla. Por quê? Porque o Corolla ele tem preço de revenda, se você levar ele numa mecânica, o mecânico sabe resolver e tem peça no mercado em todo lugar. Então o scanner, imagina o seguinte, você está comprando um patrimônio a partir de 50, 60, 70, 150 mil. Imagine que se ele quebrar às vezes uma peça pequena, você não tem assistência técnica. E você tem uma dúvida para utilizar, você não tem com quem trocar ideia. Por exemplo, se você pegar implantes que são bem vendidos, às vezes o seu colega pode te dar uma dica de alguma coisa que ele está fazendo lá. Você vai procurar na internet, você encontra conteúdo sobre aquele scanner. E isso vai ser um facilitador para você. Tá bom? Então, pessoal, eu vou começar uma linha agora sobre a odontologia digital. Eu quero primeiro, a gente vai começar bem do básico, tá? E depois a gente vai migrando, como que a gente vai fazendo essas capturas de imagem, né? E a gente vai passar pelo CAI, o CAD e o CAM também, tá bom? Pessoal, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, dá um joinha, se inscreva no canal. Um abraço, tudo de bom e Deus te abençoe.